Olá, meus amigos queridos. É com muita alegria que a gente inicia um estudo virtual, minucioso, sobre a obra Paulo e Estevão. Mas, antes da gente adentrar ao livro propriamente dito, antes de iniciar o seu prefácio, iniciar os primeiros capítulos, é muito justo fazermos aqui uma reflexão sobre a importância do médium e sua obra, Francisco de Paula Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. É impossível iniciarmos uma reflexão como a desta obra, Paulo e Estevão, sem mencionarmos a vida e a obra de Chico Xavier. Temos como grande referência na codificação espírita Allan Kardec, que nos trouxe, através do Pentateuco, o descortinar daquilo que Jesus já havia nos demonstrado com suas palavras e com a sua exemplificação. A doutrina espírita, como caráter de revelação, vem nos tirar o véu, vem nos fazer enxergar de maneira mais clara aquilo que Jesus trouxe e viveu de forma plena, de uma forma muito mais clara, de uma forma mais acessível dentro das nossas possibilidades de entendimento, através de uma fé racional, através de uma fé sem dogmas. Chico Xavier, sem dúvida, complementou a obra de Kardec. Para vocês terem ideia, temos 28 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo. Se fizermos uma pequena comparação, dentro da minha ignorância, dentro das minhas dificuldades, eu fui tentar, por exemplo, pegar o Evangelho de Mateus. E ali dividir o Evangelho de Mateus também por temas, por subtemas. E a gente chegou em 247 subtemas somente no Evangelho de Mateus. Estamos aí falando de um dos 4 evangelistas, sem falarmos das cartas de Paulo, sem falarmos das cartas de Pedro, de João, o próprio Apocalipse. Será que conseguiríamos resumir toda essa doutrina cristã em apenas um livro com 28 capítulos? E não estamos aqui, meus irmãos, desmerecendo Kardec. Não estamos falando também que o Cristo foi resumido apenas no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele nos traz o ensino moral de Jesus. Mas, se analisarmos, por exemplo, a Gênese, descobriremos diversas passagens do Evangelho, demonstrando para a gente, por exemplo, fenômenos mediúnicos, como a multiplicação de pães e peixes, como Jesus andando sobre as águas, explicadas de uma forma técnica, científica e com fundamentos. Encontraremos, por exemplo, descrito em O Livro dos Médiuns diversos fenômenos mediúnicos. Nenhum, porém, deixou de ser vivido ou registrado no Novo Testamento. Encontramos, por exemplo, no Livro dos Espíritos, mais de 100 passagens em que o nome de Jesus, sendo Jesus Cristo ou Mestre, foi tido como referência. Então a gente percebe que de fato não foi apenas o Evangelho segundo o Espiritismo que traz Jesus de novo segundo a concepção espírita, porque o Cristo é a nossa maior referência. Mas a gente percebe que esse trabalho foi complementado por Francisco de Paula Cândido Xavier. Temos em obras de Emmanuel como Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Livro da Esperança, Pão Nosso, uma passagem do Novo Testamento, explicada ali em 5, 6, 7, 8 parágrafos, para fazer com que a gente compreenda de forma mais profunda o Evangelho, que Jesus foi o portador, que Jesus foi o mensageiro, mas esse Evangelho, que são as leis do Pai Maior, as leis de Deus que o Cristo trouxe por misericórdia a todos nós. Encontraremos, por exemplo, em livros de poema na obra de Chico Xavier, algo muito mais profundo do que aquelas rimas tão belas, como, por exemplo, Parnaso de Além Túmulo, que, segundo estudiosos, é o livro dos Espíritos em poema. Cada poema de Parnaso de Além Túmulo tem relação a uma pergunta de O Livro dos Espíritos. Como esquecermos as obras, a série tão especial de André Luiz, que nos demonstra a vida no mundo espiritual, que nos demonstra os bastidores das atividades mediúnicas na Terra, que nos demonstra, por exemplo,
o quanto os espíritos trabalhavam no lar daquela jovem viúva que estava ao lado dos 4 filhinhos, que muitas vezes passavam por necessidades de alimento, mas todos os dias fazia o culto no lar, e aquele lar era um ponto de apoio da vida maior. Então a gente começa a perceber que André Luiz vem descortinar toda aquela técnica científica que Kardec descreveu em O Livro dos Médiuns, as obras de Humberto de Campos, como por exemplo Boa Nova, Contos e Apólogos, que são pequenas cartas de 3, 4, 5 páginas, nos trazendo histórias dos primeiros cristãos, histórias de Jesus, que nos faz reviver aquela época distante, aquela época longínqua. Mais de 50 mil cartas consoladoras, em maior parte de filhos que antecederam seus pais na chamada morte do corpo físico. Mais de 50 milhões de cópias vendidas em toda a sua obra. Mais de 500 livros psicografados, dos quais nunca ficou com um centavo para si mesmo, dos quais, até hoje, sustenta diversas casas de caridade. Este foi Francisco de Paula Cândido Xavier. Esta foi um pouco, de forma muito resumida, a obra literária de Chico, que foi muito mais do que um médium. Foi eleito em rede nacional, num país onde pouco mais de 3% se diz espírita. Foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, com mais de 70% dos votos. Foi, portanto, meus irmãos, eleito o maior brasileiro, não por sua obra mediúnica, mas pelo que ele fez, pelo exemplo de bem, pelo exemplo na caridade, nos demonstrando quão valoroso é praticarmos a máxima dita por Kardec: fora da caridade não há salvação. E um dia, meus irmãos, perguntaram a Chico, de todas essas obras, qual a mais importante? E ele, então, não teve dúvidas em responder: Paulo e Estevão. Ivone do Amaral, uma outra espírita da qual devemos o maior respeito, vem nos falar que, ao lado das obras básicas, o livro que precisamos estudar, que temos acesso no Espiritismo, é Paulo e Estevão, que não fala só a história de Paulo ou de Estevão, mas conta a história de todo o cristianismo pós-crucificação de Jesus. Aquele que lê Paulo e Estevão tem a impressão de entrar dentro da história. Aquele que lê Paulo e Estevão se emociona. Aquele que lê e estuda Paulo e Estevão consegue compreender os trabalhos que desenvolve em sua vida espiritual, consegue compreender as dificuldades que encara na vida profissional, as suas relações familiares de uma maneira diferente. A sensibilidade de quem lê essa obra fica um tanto quanto mais apurada. E normalmente as pessoas costumam nos dizer que depois que leram Paulo e Estevão, as vidas acabaram modificando. E então, meus irmãos, nós teremos a oportunidade de lermos juntos